demais. Coisas foram liberadas lá. E um momento que me marcou muito foi do Bom Dia Espírito Santo, né, que teve vários grupos. E dentro de cada grupo eu sei que foi ótimo. O nosso, então, foi maravilhoso. Um tempo de cura, de libertação, de alegria, de comunhão e principalmente de unidade. Ali não tinham pessoas separadas, parecia que todas estavam, né, iguais, no mesmo espírito estavam, e foi ótimo, né? Só quero agradecer a Deus e à igreja por tudo, e no próximo a gente está lá. Amém. A paz, igreja. Eu queria contar aqui uma experiência muito boa que teve no acampamento, né? Foi quando oraram pelas crianças e todas as crianças foram para a plataforma lá e eu vi que todas estavam muito juntas e estavam todos ali orando por nós e eu sei que não foi só eu que chorei muito e... Ai, tô nervosa. E ali eu senti muitas coisas, muitas bênçãos e muitas coisas. Eu tenho muito a agradecer mesmo. Boa noite, queridos. Tem alguém cansado aí, irmãos? Oh, glória a Deus. Só eu. Mas passaria tudo novamente, queridos, de coração. Foram 2 dias intensos, né, onde fomos tratados, trabalhados pelo mover do Espírito Santo de Deus. E assim, na minha vida, na vida da minha família, valeu a pena todo esforço, né? Desde o começo do ano ali, a gente pagando as parcelas, valeu a pena todo esforço. E poder dormir junto com alguns irmãos, acordar, meu Deus. Nós temos um áudio aqui, né? Depois. E, queridos, poder passar esse tempo com vocês, acordar junto, tomar café, almoçar, assim, eu tenho certeza que nós construímos uma aliança, construímos um relacionamento muito forte. E não é um jargão, verdadeiramente foi bom, foi suave, foi gostoso vivermos essa união com todos vocês. E para resumir, se eu fosse resumir em uma só palavra, o nosso acampamento foi sobrenatural, queridos. Resumindo em uma só palavra. Boa noite, a paz. Deus surpreende a gente. A gente vai, antes de tudo, a gente fica imaginando como é que vai ser, a gente projeta. E o que aconteceu nesses 2 dias foi que Deus surpreendeu. Pelo menos a mim foi surpreendente tudo que o Espírito Santo fez. Eu imaginei uma coisa e ele fez outra totalmente diferente. Para mim, particularmente, foi importante demais, porque a gente chegou há pouco tempo aqui em Terra Fértil e estar mais perto dos irmãos, mais pertinho de alguns, foi importante demais. E é fascinante, é muito bom o que Deus faz através da comunhão e através da unidade. Não é, como foi falado, não é um assunto passado, mas é muito atual, mais do que você possa imaginar. E eu creio que o próximo será melhor ainda. Então, você que não foi, meu irmão, se esforce e vai, porque vale muito a pena. Foi muito bom estar com todos vocês, foi bom demais. Amém. Boa noite. Tudo bom? Foi power, né? Foi power, foi bem power. Para resumir, gente, há 14 anos atrás, o meu pai ele perdeu as audições, okay? E perdeu o interesse de ir à igreja, de estar próximo a Deus, enfim, entrou numa depressão muito profunda. E nós nunca fomos próximos, né? Meu pai e eu e tal. E de alguns anos para cá, o Senhor tem nos aproximado. O Senhor tem gerado em nós um sentimento, uma amizade muito sincera e muito gostosa de viver. E tem sido um tempo muito bom viver isso com meu pai. E esse acampamento foi incrível, foi incrível. Ele lá dormindo do meu ladinho, e parece que o pai vai ficando velho, a gente que vai cuidando dele, não ter que cobrir meu pai, levar a toalha para ele. Foi bem... Roubou minha toalha, mas tudo bem. E a gente acordou bem cedo no primeiro dia, a gente começou a andar junto, só tinha provavelmente nós dois andando no sítio,
acordado, e conversando, e olhando. O sítio foi incrível, incrível lugar. E hoje de manhã, no Bom Dia Espírito Santo, o Roger fez uma dinâmica, e era para a gente falar o que a gente estava sentindo de Deus naquele lugar. E foram 2 dias que meu pai e eu nos aproximamos muito mais. E eu estava compartilhando com o nosso grupo, e eu falei, eu tenho vivido um momento onde o coração do meu pai está sendo convertido ao meu, e o meu coração sendo convertido ao coração do meu pai. E teve uma hora que a gente estava numa reunião da equipe lá, que estava organizando com o nosso gerente bem, e quando terminou a reunião, meu pai é surdo, ok? Márcia Mello veio para perto de mim e eu me assustei. Ela, seu pai. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com meu pai? E eu já pensei 1 milhão de coisas, e a Márcia falou assim, seu pai aceitou Jesus. Mas incrível de tudo é que ele não precisou ouvir um apelo. E eu estava conversando com o Renan e com a Laerte depois, e eu ficava me perguntando, pai, por que você não me ouve? Pai, por que você não me ouve? Eu fui procurar saber o que aconteceu. De uma hora para outra, ele ouviu uma voz dentro dele, e ele simplesmente... Eu não sei o que significa para você, mas para mim, cara, meu pai não ouviu a minha voz, mas ele ouviu uma voz muito superior à minha nesse momento, cara. Muito superior a qualquer voz aqui, cara. Então todas as vozes se calaram para que a voz do Eterno falasse dentro do coração do meu pai. E como é incrível viver a palavra, onde o meu coração se converte ao dele e o dele se converte... É isso. É isso. Obrigado. Terminou, né, pai? O Gão já pregou, já foi tudo. Bem também está na fila. Mas eu só quero, assim, eu quero falar 2 coisas rapidinho. Sobre o Hugo, eu estava no grupo, né? E eu não sei quem lembra, ele comentou que, poxa, joguei sinuca com meu pai, lembra? Joguei sinuca com meu pai, tempão que a gente não fazia isso. E ele estava vendo essa aproximação natural dele como filho para sua família biológica. E, de repente, um pouco depois, houve uma aproximação do pai dele para a família espiritual. Então, aquilo que ele estava vendo que já era muito bom, onde, caramba, eu estou aqui com meu pai junto, jogando sinuca e está tudo legal, e, de repente, ele vê o pai dele junto de um outro tipo de família, e eles juntos em um outro ambiente. Isso é muito legal. Amém, gente? E a gente comentou e eu falei especificamente sobre surdos. Quem lembra quem estava lá? E a gente falou que essas pessoas não ouviriam a mensagem, mas elas seriam discipuladas por um ambiente. E foi o que aconteceu. E eu, antes de passar para o bem, eu quero tirar o chapéu para Ellen, para Milena, para Rayane, que eu sei que elas estão cansadas. E estão aqui, ó, dançando, glorificando a Deus. Teve o pique-esconde que a Ellen tentou me pegar. Mas eu, o filho mais amado, fui mais veloz do que ela. Então... Beleza, gente. Vai lá, bem. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi muito legal o acampamento, deu tudo certo. Eu fui a gerente nesse acampamento. Estou muito feliz com isso. E hoje o apóstolo Renan estava falando, lá no final, que a gente estava conversando, e aí eu falei sobre o acampamento, né? Eu sabia que era um desafio fazer um acampamento para tanta gente, né? Mas eu falei, pô, seria super legal, ia dar super certo, a gente está precisando, porque eu tenho memórias muito marcantes na minha vida em acampamentos, e encontros com Deus, experiências com Deus. Eu lembro que num acampamento que eu comecei a falar em línguas, cara, eu ficava torto, cara. Eu botava a cabeça no chão, não sei, poucos vão lembrar, e eu não conseguia falar português. Eu sou tradicional pra caramba, hein, gente? Brincadeira. Mas eu fui avivado naquele acampamento, e experiências com pessoas, com comunhão,
vários torneios de futebol que a gente participou e foi muito bom, foi muito legal. E eu queria agradecer o apóstolo que acreditou, né? Que poderia dar certo. E eu falei foi no início do ano, e quando ele veio falar aqui na igreja, ele já tinha um local. Então ele correu atrás, ele pesquisou e me surpreendeu. E também me surpreendeu quando ele me colocou para tocar o barco, né? E deu certo. A equipe foi fantástica, foi maravilhosa. A gente se divertiu bastante e foi muito legal. Os brindes foram maravilhosos, né? Muita gente ganhou coisa aí, não foi? E glória a Deus que, não sei, talvez o ano que vem a gente volte a fazer e vai ser cada vez melhor. Amém? E para finalizar, eu trouxe mais um brinde. Amém? Quem gosta de Twix? São chocolates maravilhosos, eu adoro. Era para mim, mas eu vou dar para vocês, tá bom? Quem vai receber? Então toma. Valeu, galera. Fica com Deus. Hoje vai ser a noite... Eita, Jesus. Quase que não sai. Hoje vai ser a noite dos patos roucos. Por isso que na hora do louvor aqui a gente não ouvia nada, só os instrumentos. Ninguém já ficou todo mundo sem voz. Mas foi bom para a gente não ser repetitivo, né? Mas foi muito intenso aquilo que Deus separou para nós nesses 3 últimos dias, sexta-feira, desde as 5 horas da tarde, alguns chegaram mais já no início da noite, e encerrou-se agora no domingo às 5 horas da tarde. Eu creio que cabe, né, a gente já começar a pensar para o ano que vem, né? Cabe sim. A responsável pelo local, a Juliana, ela ficou assim bem impressionada, né, com a atitude, com o comportamento de todos, né? Porque não são 40 pessoas, são 400 pessoas, né? Incluindo as crianças também, operando aquelas coisas todas. E a comida foi boa, gente? Foi boa, né? Mas a sopinha do sábado foi melhor, né? Deus abençoe essas mulheres, o caldo, né? Sopa é caldo. O caldo de sexta-feira, né? Sábado, foi fantástico, gente, fantástico, fantástico mesmo. Mas o melhor foi o motor de Scania, né? Subindo a ladeira em primeira marcha, né? Que alguns comentaram, né? Nos quartos, né? Gente que não é um ronco, isso é um motor sem escapamento. Mas, enfim, a palavra diz lá no livro de Atos, né, que eles estavam todos os dias, eles estavam juntos, né? A gente só passou 3, né? Deus nos deu livramento, né? Mas eles estavam todos os dias juntos e tinham tudo em comum, inclusive os roncos, pode ter certeza. Mas, amém, parabéns a você que superou as dificuldades, né? Esse ano é um ano, assim, de muita retração econômica, né? E, consequentemente, um acampamento para envolver toda a família é um investimento considerável, né? Ainda que a igreja tenha participado com mais de 30% desse valor, ou seja, o valor que foi pago não foi todo o valor que foi cobrado pelo local. Uma parte foi acrescentada pela igreja exatamente para proporcionar essa mobilização mais ampla que de fato aconteceu, e até mesmo a gente já na última semana, ou talvez as 2 últimas semanas, a gente teve que fechar a porta porque já não queríamos levar mais de 400 com temor de gerar uma superlotação. Mas foi muito bom, graças a Deus por isso, as manifestações que aconteceram naquele lugar. A Vanessa estava me dizendo, aquela menininha, Duda, né?
que foi a primeira criança que foi à frente. A Duda perguntou para ela, a Vanessa perguntou para ela. Gente, eu estou cansado, então de vez em quando vai embaralhar um pouquinho. A Vanessa perguntou, ué, você não vai na igreja não? A menina tem quantos anos? 7 anos, mas ela é até pequenininha, parece que tem uns 5. Ela disse, não, porque eu recebi tanta unção e eu preciso abençoar minha família antes que acabe. Ela disse, eu tenho que usar a unção que eu recebi antes que ela acabe. E ela foi estar junto com seus familiares. Que testemunho lindo, né, gente? Glória a Deus por isso. Felipe, na sua ministração, nessa manhã, ele lembrou da nossa querida irmã Marinês, né? De bons anos atrás. Felipe é a nossa enciclopédia Barça. Quem lembra? Ok. Ele tem tudo registrado, né? Ele sabe exatamente o capítulo, o versículo, a página da Bíblia. E ele lembrou de Marinês, que 2 meses de casada teve lá complicações mesmo sérias, né? Afetando o aspecto neurológico, né? Cerebral. E mesmo depois de médicos darem como impossível uma reversão do quadro, como foi falado hoje de manhã, a igreja unânime levantou a voz. E Marinês deve estar aí hoje, não sei. Não está, que tem muita gente que acha que ficou fora de forma mesmo, né? E Marinês, hoje, mulher casada, com filhos, e quem a conhece não vê nenhuma sequela de toda a experiência difícil, mas a igreja de Cristo se mobilizou. Irmãos, eu queria que nós repetíssemos isso essa noite. Eu tenho aqui meu querido irmão Itamar. Há algumas semanas atrás, na verdade já completa mês, ele teve um acidente vascular, e isso lhe trouxe comprometimento de mobilidade. Eu sei, né, alguns aqui, talvez mais do que eu, sabem que existem quadros reversíveis, outros quadros irreversíveis. E a nossa fé não se baseia naquilo que é reversível e irreversível, se baseia naquilo que a gente crê. E eu queria que pastor Paulo fosse lá e tomasse Itamar e trouxesse-o aqui à frente. E nós vamos levantar, nós vamos circular a vida desse homem amado, e nós vamos levantar a nossa voz em uma oração, e eu creio em nome de Jesus, todos os seus movimentos serão restituídos. Você está crendo junto comigo, irmão? Todos os seus movimentos serão restituídos. Pode vir devagar, meu querido. Vamos aplaudir já a cura que o Senhor já vai gerar nele. Você que está na galeria, fique de pé também. Eu vou chamar aqui o presbitério, os nossos irmãos de Biná, também venham estar aqui, e nós vamos orar. Alguém pegue o óleo da unção lá dentro do meu gabinete, por favor. E nós vamos ungir. A palavra de Deus diz: está alguém dentre vós enfermo, chame os presbíteros e unja-o com óleo, e a oração da fé vai gerar salvação e cura, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Cadê o tangedor? O tangedor, sem tangedor eu não oro. Aleluia. Cavassa, já subiu aí? Isso, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Pai.
Toda a igreja se levante agora em oração e comece a chamar a existência sobre o corpo de Itamar, saúde divina. Comece agora a liberar decretos sobre o seu cérebro, todos os neurônios, todas as áreas do cérebro que foram interrompidas e bloqueadas, as sinapses dos neurônios que sejam agora religadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, igreja, levante a sua voz. Vamos, libera agora a voz, voz de autoridade, voz carregada de fé, e chama agora a existência. Saúde, saúde sobre o teu corpo, meu irmão. Você é homem amado, amado de Deus, amado desta congregação, desta família, e nós te abençoamos agora com saúde divina. Nós dizemos agora, cérebro, toda interrupção do fluxo sanguíneo seja agora restabelecido, restituído, em nome de Jesus. Áreas inertes sejam agora avivadas, despertadas em nome de Jesus. Braço, responde agora os movimentos. Eu creio, Senhor, no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Saúde divina agora sobre o teu corpo. Saúde divina sobre o teu corpo, em nome de Jesus. Toda coordenação motora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, alinhada, reestruturada. Toda a sensibilidade agora do corpo, alinhado, reestruturado. Braço, perna, mão, dedos, tudo agora realinhado, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sensibilidade agora do seu corpo, a sensibilidade do seu lado esquerdo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coordenação, toda a motricidade agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alinhado e reestruturado, alinhado e reestruturado. Cura de dentro para fora, a cura garantida na cruz, de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Apóstolo, isso aqui lá em casa agora, cada dia uma vitória. Isso aqui não estava mexendo terça-feira. O fisioterapeuta começou a mexer, o braço já faço sozinho assim, ó. Eu já abracei o senhor lá com ele, lembra? Cadê Genilda? Tá onde? Genilda ficou lá? Genilda, vem aqui, minha amada. Vem cá. Vocês são um só. Cuidando de mim, graças a Deus. Deus. Eu tenho que agradecer, apóstolo. Aqui, as orações que houve aqui por mim, eu estava internado na terça-feira lá no Albe. Eu falei para o senhor lá em casa, né? 9 horas da noite eu vi um som sobre minha vida, aquelas monte de mãos levantadas, era daqui da igreja para lá. Eu estou andando normal, já faço só fazer em casa, já tomo banho em casa, em pé. Graças a Deus, cadeira de higiene que eu não estou usando mais, cadeira de roda eu não estou usando mais, graças a Deus. Agora tem uma coisa, tem que ter fé. Se não tiver fé, o maligno laça. Mas está repreendido. Aqui não tem vez para ele não. Não tem vez para ele não. Com certeza. Eu na terça-feira, aconteceu um negócio lá em casa, eu estava sentado no sofá e essa muleta estava assim, a escola estava assim. Eu falei para ela, Genildo, levanta aí. Ela levantou, eu levantei do sofá. Larguei ela para lá, fui lá no quarto, voltei, fui na cozinha, voltei, sem usar. Sem usar. Bom, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Recebe a saúde divina. Recebe. Amém.
Aleluia. Você ficar curado, você vai cantar um cântico aqui. Amém. Amém. Quando eu saí para ir, quando o Rangel, eu vou passar por ele na terça-feira. Lá na Maiara. Isso. Aí eu liguei para ele, eu falei, não, quando eu passei de madrugada, eu senti a perna mal, né? Mas só que antes de eu sair pro médico, eu orei a Deus, falei para ele, que ele fosse o médico que me cuidasse de mim. Cheguei lá, faria umas 8 horas, fiz a ficha, aí a doutora que me atendeu ali, era no alvo. E Deus usa, né? Deus agindo. Aí quando eu falei para ela, ela falou assim, ó, aqui não está batendo mais na cabeça não. Mas lá, você sai daqui, faz uma ficha lá e atende lá. Eu falei, um jeito, já melhorou pra lá. Amém. Deus fez algo mais do que você pode. Com certeza. Com certeza, eu só amado. Eita, Jesus. Diga, está feito. Glória a Deus. Fica de pé ainda. Eu queria chamar aqui os pais de Gabriel. Nós vamos orar por esse bebê, Gabriel. Eu queria chamar aqui o Wallace e a Marilice. Nós vamos estar orando pelo seu filho. Rapaz, eu orei por você, até minha voz melhorou, viu? Que coisa boa. Ô, Jesus. Então vamos tomar mais um gole, que hoje a gente vai beber aqui, viu, gente? Glória a Deus. Eita, que penteado estiloso, rapaz. Posso pegar, Lu? Terça-feira. Dá um alô pra galera aí, Gabriel. Olha quanta gente bonita. Eles não acreditam, estão rindo. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos sobre esta casa, sobre esta família. Vamos orar pelo Gabriel, vamos orar pelo Wallace, pela Marilice e pelos seus 2 filhinhos também, né? Como é seu nome? Michel e Milena. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos lá, levanta a sua voz. Isso, levanta a sua voz. Eu declaro em nome de Jesus, que seja a tua vida, Gabriel, um marco da manifestação do Espírito Santo de Deus na tua geração. Que a tua vida seja protegida pela ação da paternidade da tua casa, dos teus pais. Que você seja educado no temor do Senhor. Que a palavra de Deus seja atada em meio aos teus olhos, nas tuas mãos, nos teus pés. Que a voz do Deus Todo-Poderoso esteja sempre contigo, Gabriel. Nós te abençoamos a vida dos teus pais, Wallace e Marilice, abençoamos aos teus irmãos, e que esta casa seja uma casa estável, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o Wallace, parabéns, viu? Aleluia. Gente, olha só, semana que vem, iniciando na sexta-feira, nós temos o aniversário da nossa igreja lá, Terra Fértil, em Santa Cruz. Quer dizer, a comemoração do aniversário, que o aniversário já aconteceu, né, na semana passada, o primeiro ano da existência do ministério lá, em Urucânia, na região de Santa Cruz.
E nesses 3 dias agora do fim de semana, sexta, sábado e domingo, vai acontecer uma conferência lá, né? Claro que também por conta desse primeiro ano do funcionamento do ministério lá em Santa Cruz, caminhando muito bem, sob a liderança do nosso querido pastor Cláudio, e com toda a sua equipe, e tem sido feito um trabalho fantástico naquele lugar, e eu queria que você estivesse atento, sexta-feira, 7h30, sábado, 19, domingo também, às 19 horas. Se quiser o endereço, está aí tem a tela aí não, né? Na estrada da Boa Esperança, número 315, né? Então, seguindo aí pela rua Guarujá, pelo menos é esse caminho que eu faço, que eu acho mais simples, né? Pela Guarujá, depois que passa aquela estação, é de Paciência, né? Tancredo Neves. Aí vira ali à direita e vai, bota lá no Waze e você chega, né? Essa aí não é essa aí, né? Essa é outra coisa. Então, vamos ter aí nessa próxima sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Eu queria incentivar você que pode, tem essa liberdade de horário, para que nós possamos estar lá, principalmente no sábado. Sei que sexta-feira é um dia um pouco mais complexo, mas no sábado vamos tomar de assalto, né? Vamos dizer assim, né? Vamos entrar naquele lugar lá e vamos encher aquele lugar, assim como foi lá no dia da inauguração, só que dessa vez você tem que chegar mais cedo, porque senão você não vai encontrar lugar, porque lá, naquela época, tinha 100 cadeiras, e já está quase tudo ocupado por aqueles que já estão congregando lá. Então, vamos lá e vamos juntos nos alegrar com o pastor Cláudio, pelo primeiro ano de aniversário do Ministério Apostólico Terra Fértil em Santa Cruz. E aí, agora na tela, você tem aí a nossa conferência apostólica, que vai acontecer entre os dias 18 e 20 de outubro, aqui na sede, onde nós vamos reunir todos os filhos ministeriais, seja da Bahia, alguns deles vão estar ministrando, você pode estar olhando aí, e estamos caminhando debaixo da proclamação da graça da filiação. Então, nada mais apropriado do que os filhos, né, ministrarem, né? Então tem aí o pastor Renan, a mestra Neise, o pastor Cláudio, o Valmer, a Diane, a Lúcia, Camila, e também o pastor Ciro e outros, né, que vão estar aí também presentes, né, como o pastor Chalsardi e outros lá do ministério, e vão estar presentes, pastor Hélio e vários outros. E quero convidar você já a anotar aí na sua agenda, 18 a 20 de outubro, é a nossa conferência apostólica. E, fechando aí, conferência, na semana anterior, dia 13 de outubro, é a nossa festa de tabernáculos, né? No calendário judaico, a festa de tabernáculo inicia no dia 13, e tabernáculo é o fim do ciclo da colheita, olhando dentro do aspecto agrário, né? Então, da história nacional do povo de Israel, mas ela aponta para o tempo do retorno da volta de Cristo Jesus. E a nossa equipe de teatro, gente, hoje eu caí o queixo. Nós temos um casal, eles não estão aqui hoje, também acho que ficaram baqueados, né? A Daiane e o Daniel. Estão aí? Estão lá em cima. Daiane e Daniel, eles são os responsáveis hoje por toda a parte teatral. E eles fazem curso superior de artes cênicas. Então, não são, vamos dizer assim, meros interessados no tema, mas hoje trabalham mesmo com habilidades que o Espírito de Deus tem operado, e eu entendo, olhando dentro daquela perspectiva, né, dos 7 montes, né, o Monte das Artes, trazendo a restauração para o corpo de Cristo através das artes, e toda a equipe cênica que envolve
esse grupo do teatro aqui do Ministério Terra Fértil. E hoje eles estavam me chamando para já mostrar um pouquinho do que eles estão fazendo. Como é que a Alexandra está aí? Está aí. Como é que chama mesmo quem faz aquilo que você está fazendo? Figurinista. É isso mesmo? Ou estou diminuindo o negócio? Pesquisa de figurino. Então você tem que ver os figurinos que vão sair. Vão aparecer aqui no dia 13, na celebração de tabernáculos, cujo tema será as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas, né, da Ásia. Então, é uma coisa extraordinária que eles estão preparando, e eu creio que, às vezes, alguns podem não estar muito conectados, né? Mas o que é isso? Igreja do Apocalipse? Eu nunca soube disso. Eu queria que você lesse lá os primeiros capítulos de Apocalipse, para você começar a gerar uma cultura bíblica e começar a ler um pouco mais, até expandindo esse conhecimento, não apenas a leitura do texto, para que você possa estar perfeitamente imergido naquilo que vai ser mostrado aqui. E eles estão assim com mais ideias, mas eu não quero adiantar mais nada, porque você vai estar aqui no dia 13 para ver. Então, no dia 13 é a festa dos tabernáculos, e no dia 18, que começa então na sexta-feira, a nossa conferência. Deixa eu ver, eu acho que já falei tudo aquilo que estava aqui reservado. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 2, melhor. E hoje, com todo o perdão que eu peço a vocês, hoje nós teremos uma degustação, porque não dá para mim ministrar muito mais tempo. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos as Escrituras, e nesses 3 dias lá do acampamento, começando sexta-feira e terminando hoje, nós falamos sobre comunhão, sobre unidade, o que é isso, o quanto nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento, daquilo que nós imaginamos que seja, ou que saibamos já a totalidade daquilo que é. E, na verdade, quando nós começamos a examinar as Escrituras, que falam a respeito de ser um, de unidade, de comunhão, a gente percebe que existem níveis muito mais profundos de compreensão, que ainda não chegou à nossa mente, mas que certamente já estão presentes no nosso espírito, porque o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. E quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que em nós habita? Então, as coisas de Deus já estão conhecidas pelo nosso espírito, mas precisam vir à tona para que venha ao nosso entendimento, à nossa compreensão, para que então o nosso fazer, a nossa prática, não seja apenas por meras repetições, mas seja um caminhar por revelação, seja um caminhar pelo discernimento do Espírito de Deus, que nos lança a luz sobre a palavra, para que a gente possa compreender que as coisas que fazemos é muito mais do que repetições daquilo que já foi feito em momentos anteriores. Mas cada passo que damos é uma oportunidade da gente mergulhar mais profundo nas coisas do reino de Deus. Então, nesses 3 dias, ainda que não tão profundamente, eu creio que os dias que se seguirão, a gente vai poder conhecer, e não apenas conhecer, apenas entendimento ou conhecimento, mas termos também cada vez mais a prática restaurada desse lugar de comunhão, que como o Felipe mesmo ministrou hoje nesta manhã, ali nesse lugar, no ambiente desse relacionamento, dessa comunhão, onde nós, apesar de sermos muitos, somos olhados por Deus como um só. Assim como Deus, quando, por exemplo, olha para o casal, Ele diz, já não são 2, mas um só. É como Deus vê, Ele vê a sua igreja, Ele vê o corpo, e não os corpos de Cristo. É o corpo de Cristo.
E o Felipe falou que nesse lugar é onde Deus determina a sua bênção, ordena a sua bênção. Nesse ambiente de comunhão, que vai muito mais além do que o ambiente de corpos juntos. Porque é possível que pessoas fisicamente, corporalmente estejam juntas, mas não estejam acordadas entre si. Quando a gente ouve falar de alguém que se divorcia, quando a gente soube, fulano assinou papel e se divorciou. Mas, na verdade, o divórcio já aconteceu muito antes, quando os dois ainda estavam na mesma casa. Porque já havia um hiato, uma separação de comunhão, uma separação de relacionamentos, cismas. E tudo isso vai quebrando o favor de Deus, porque Deus opera na unidade. Deus opera nesse ambiente, nessa atmosfera que precisa ser preservada, precisa ser guardada. Por isso o Senhor nos dá as ferramentas para que a gente possa fazer os reparos no processo do perdão, da misericórdia, da paciência e tantas outras virtudes que pelo Espírito nós podemos viver. E quando olhamos para esse tempo, olhamos para esse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa compreender que as Escrituras, naquilo que elas relatam, não são apenas histórias do passado. Quando a gente lê a Bíblia, ela faz os relatos da história, mas a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é contemporânea, ela é atual, como se ela estivesse sendo escrita hoje. Porque é a palavra de Deus, é a voz do Deus eu sou que fala. E esse eu sou que fala, ele se revela de muitas formas. Então, muitos ambientes, por exemplo, quando a gente lê a história que fala do momento onde Abraão vai, Deus pede a ele, e Abraão vai sacrificar o seu único filho, o seu unigênito. Ele não tinha outro filho. E ali Abraão sobe aquele monte e ele está pronto a sacrificar. E aí você sabe, Deus interrompe, a sua voz se faz ouvir, não faças nenhum mal ao teu filho. Agora sei, Abraão, que você me ama, porque o crer em Deus, o confiar em Deus é uma ação prática. E todos nós fazemos uma associação direta entre esse ato de Abraão como pai, entregar o seu filho, do ato do pai, Deus Pai, entregando o seu filho unigênito por todos nós. Outros momentos, por exemplo, posso citar aqui, o momento de Noé, na sua geração, onde Deus diz a Noé, construa uma arca. Ou seja, Deus pede a Noé para ele se mover e construir algo, diante de uma expectativa, de uma realidade que ele não conhecia, ele não sabia dos fatos que viriam à frente. Então, diante disso, ele simplesmente confiou em Deus. Se a gente pudesse resumir toda a Bíblia, talvez numa frase, a gente teria essa frase da parte da boca de Deus: confia em mim, confia em mim. E Deus está falando nessa noite para a gente: confia no Senhor, confia nele, confia nele. Ele sabe aquilo que ele está fazendo. Ele é o dono da história, ele constrói a história. Ele move o coração do rei para onde ele inclina, para onde ele deseja. A história não surpreende Deus. Deus, ele simplesmente direciona para que tudo aconteça segundo o seu plano perfeito. E os planos de Deus para nós não são planos de morte, mas são planos para nos fazer aquilo que é bom. Então, a história está carregada, e nesse momento Noé, ele simplesmente constrói uma arca. Ele constrói uma grande embarcação, num tempo que a Bíblia diz que não chovia, havia uma névoa que cobria a terra. Como é que pode uma névoa que cobre a terra fazer a terra inundar? Na verdade, Noé não sabia que a terra seria inundada, mas ali Noé estava construindo uma arca, e naquela arca haveria de gerar salvação, e aquela arca era feita de 3 andares. Ali já estava revelando o Cristo que viria ao mundo e iria salvar a humanidade, e iria libertar a humanidade. E Jesus usa da própria história, ou dos tempos de Noé, falando a respeito dos tempos que viriam à frente, onde seriam semelhantes aos dias de Noé.
Então, as histórias que estão como que fixadas ao longo dos anos, dos tempos e das eras, elas não são apenas coisas que ficaram lá no passado, elas têm uma voz que ecoa sobre todas as eras, anunciando os planos de Deus, ou anunciando os detalhes da construção daquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. Então, quando nós fomos para o acampamento já acabou, já passou. E a gente diz assim, bom, acabou, passou, foi legal, poxa, tal, foi bom estar ali. Mas ali Deus fez um marco. Eu estava voltando hoje, conversando com o Nelma. Eu creio que na história dessa congregação, Deus virou uma chave. Nós tivemos um ano de 2018 difícil, 2019 não foi diferente. Mas em meio àquilo que a gente não podia imaginar, simplesmente a gente caminhou debaixo da voz, confia em mim. Então, o que aconteceu, está a poucas horas desse momento que nós estamos aqui, tem um marco que, algum tempo atrás, a gente vai voltar, pastor Paulo, e vai pensar, tudo começou naquele acampamento. Tudo começou ali. Nunca uma história de tamanha comunhão, de corpo, porque comunhão fala de proteção. Uma família em comunhão, uma família protegida. Uma família onde não há comunhão é um reino dividido. E todo reino dividido, Jesus disse, não vai avançar, não vai prevalecer. E a igreja de Cristo, e aqui de uma forma mais micro, esse lugar, ela é a família de Deus. E essa família de Deus está protegida pela comunhão. Então, quando eu tenho comunhão, quando nós temos comunhão um com o outro, nós estamos gerando uma proteção sobre o corpo. E o diabo fica rodando até ficar tonto. Mas ele não consegue entrar. Porque o ambiente da proteção, que é fogo de Deus. Porque comunhão fala da presença de Deus. E a presença de Deus é um fogo consumidor. Então proteja a cada um daqueles que Deus tem agregado, e como hoje mais uma vez Felipe disse, e outros virão, e outros virão, e outros virão, e estarão sempre protegidos por esse círculo que se chama comunhão, onde nós não olharemos para eles como pessoas que estão chegando, mas pessoas que já estão inseridas na proteção do círculo da graça de Deus que está sobre esta casa. Então, eu repito mais uma vez, daqui a algum tempo, e talvez não muito tempo, a gente vai lembrar assim, uau, aquele acampamento virou uma chave. Aquele acampamento mudou uma história, no tempo de uma história. Quantos creem nisso? E eu quero dizer para você que não foram apenas aqueles que foram, vamos dizer assim, os que marcaram a mudança da história. Mesmo você não tendo ido, porque você teve impossibilidade, você faz parte dessa virada de história, dessa virada de chave. Então creia que você está tão inserido quanto aqueles que foram, porque nós não somos divididos em ambientes, nós somos uma ação única. E a gente precisa fazer leituras dos fatos, não como fatos que terminam quando eles se encerram, mas são como marcas na história. Então, volto a repetir, quando você lê, exemplo, a história de Abraão, a história de Noé, a história de Davi, são marcas que Deus faz na história, revelando aquilo que Ele fará nos tempos futuros. Então, tudo aquilo que eu e você precisamos conhecer, já está na Escritura. No capítulo 2, versículo 1, diz assim, 3 dias depois, Evangelho de João, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Diga, Caná da Galileia. Caná é a mesma palavra para cana ou vara. Então, essa região da Galileia era uma região de águas,
e nessas águas nasciam arbustos como chamado de canas, ok? Era assim o nome, ou varas, fica mais fácil. E o texto diz, e achando-se ali nesse casamento, a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, diga, Jesus foi convidado. Então Jesus não foi lá por causa de Maria, não. Não foi a mãe de Jesus que pegou Jesus pela mão, um homem de 30 anos, né? E disse, vamos meu filho, vamos para a festa de casamento. Não, a mãe de Jesus foi convidada, mas Jesus também foi convidado. E ele foi convidado junto com os seus discípulos. E eles foram. Versículo 3, tendo acabado o vinho, diga, o vinho acabou. A expressão acabado aqui, para a gente assim, simplesmente assim, alguma coisa que tinha e agora não tem mais, né? Acabou. Essa palavra do grego diz que é algo que deveria durar, mas não durou. É algo que devia estender-se, mas foi encurtado. Então acabou. A Bíblia diz que o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus não falou nada para sua mãe que ele faria alguma coisa. Mas a mãe conhece o filho. Sim ou não? A mãe conhece o filho. A mãe sabe o que está no coração do filho. Parece que existe um negócio meio mágico, aí, aqui, entre nós falando. Parece que a mãe bate os olhos assim, ela já sabe de tudo. Ela acerta quase sempre as situações, as confusões que os filhos, principalmente, né, naquelas fases assim, mais turbulentas da vida, ela vai ali no ponto certeiro. E Maria, ela percebe que havia em Jesus algo sobrenatural, algo diferente. E diante de um ambiente de profunda vergonha, porque numa festa de casamento entre os judeus, faltar vinho significa um fracasso. Você pode imaginar, por exemplo, uma festa de casamento onde a noiva não chega, a noiva não vem, a noiva falta. Que decepção! Imagina todos os convidados ali, que vergonha os pais passariam. A ausência do vinho era uma vergonha semelhante, porque se gerou a expectativa de uma grande celebração, mas ela foi encurtada porque faltou vinho, e faltando vinho, dentro do conceito da tradição judaica, não tinha mais sentido estar naquele lugar. Só que a palavra, como já disse, a palavra ela significa algo que poderia ser, ou deveria ser estendido, ou mais longo, ou de mais duração, foi encurtado. Daqui a pouco você vai entender isso. Mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disse. Estavam ali 6 talhas de pedra para que os judeus usassem para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou aproximadamente, mas isso aqui é uma escala de medida, 60 litros. E Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Mestre-sala era o nome do homem que era responsável, era um mestre de cerimônia. Era aquele que ficava supervisionando, era o bem. O gerente, ele ficava atento para ver se tudo estava, e aí, está tudo bem? E aí, como é que está? O salgadinho está legal? E o vinho está chegando aí? Não passou nada aqui ainda. E o mestre-sala ia lá, ajustava para que os serviços pudessem chegar a todos os convidados. Essa era a função do mestre-sala, que na verdade era aquele que dava a nota da festa, é aquele que definia se a festa estava de acordo com as expectativas ou fora das expectativas. Então, o texto diz que Jesus, depois de então
tomar aquela água, encher totalmente, diz que tirai, ou seja, para que os serventes levassem, então, supostamente a água, mas o milagre já estava em curso, já estava acontecendo. Algumas vezes você pode olhar para uma circunstância e ela ainda é água. Mas quando você crê, há um processo de fermentação que a água não pode fazer, mas o poder de Deus pode fazer. E aquilo que parece sem gosto, sem sabor, de repente vai virar um milagre. Então somente confia no Senhor. Diga, eu não sei como, não sei onde, mas eu sei de uma coisa: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eles fizeram. E tendo o mestre-sala tomado a água transformada em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Então você imagina que em toda a festa havia um grupo ou uma reserva de vinhos de alta qualidade e uma reserva de vinho de baixa qualidade. E esse vinho de baixa qualidade é para aquela galera que já ficou para o final, que já bebeu de uma certa forma considerável quantidade de vinho, que o seu paladar já não está muito distinguindo se ele está bebendo vinho ou qualquer outra coisa. Então lhe era servido um vinho inferior para que a festa então tivesse o seu começo e o seu fim. E o texto diz que aquele homem continua dizendo: porém tu guardaste, falando para o noivo, o mestre-sala, você guardou o bom vinho até agora. Diga, guardou o bom vinho até agora. O que é até agora? Até agora é o fim da festa. Porque ali naquele momento, já seria o momento do final da festa. Ou seja, já havia transcorrido período onde o vinho bom estava sendo servido, a festa chega no auge, mas a festa começa a ir para o encerramento. E é exatamente nesse momento que vai se encerrar um ciclo, o ciclo da festa, o vinho falta. E é nesse momento que Jesus se manifesta, e no ciclo onde as coisas parecem que vão ficar piores, ou de uma baixa qualidade, é no momento que acontece esse milagre, e esse homem diz: algo aconteceu aqui inusitado. Algo está acontecendo aqui fora de qualquer modelo, paradigma. Porque ele diz: todos servem, presta atenção nisso, o bom vinho no início da festa, e no fim da festa, o vinho de qualidade inferior. Mas você, é isso que o mestre-sala está falando, porque ele não sabe o que tinha acontecido. Mas você está servindo no fim da festa o melhor vinho. Em outras palavras, ele está dizendo para aquele servo: olha, para o noivo, você iniciou a sua festa servindo vinho, e quando nós provamos aquele vinho, era um vinho de alta qualidade, era um vinho delicioso, mas nós descobrimos que no fim da festa está muito melhor ainda o vinho. Então ele faz uma comparação, e nessa comparação ele expõe que houve como que uma inversão. Mas a inversão não desqualifica o começo do vinho que foi servido. Era um vinho de alta qualidade. Mas o fim da festa vem um vinho de melhor qualidade. E o versículo 11 diz assim: com este milagre, versículo 11, deu Jesus princípio, diga princípio. Tudo aquilo que ele começa, ele termina. E seus sinais em Caná da Galileia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ouça só uma coisa.
povo de Israel estava para ser liberto do Egito, começaram a vir as pragas, as chamadas 10 pragas, né, sobre a terra do Egito. E as 10 pragas era uma ação de um confronto de Deus aos deuses do Egito. Era o poder de Deus destruindo todos os poderes das trevas que governavam o Egito. Mas também, mesmo nesse ambiente de confrontação, há um ambiente de profundo significado bíblico. O significado daquilo que é primeiro e daquilo que é último. Volta ao acampamento. Esse acampamento, dos acampamentos que a gente já fez, foi o último. Porque já aconteceu. Mas esse que é o último, também, cremos, foi o primeiro. Então houve um começo, houve um fim, melhor, e houve um começo. Quem lembra qual foi a primeira praga que veio sobre o Egito? A transformação da água em sangue. Quando eu fiz o meu seminário, quando a gente estudava o livro de Êxodo, sempre, claro, todo mundo sabia que caía essa pergunta. Cite as 10 pragas do Egito. Todo mundo começa bem, sangue, mas vai chegando lá no meio do caminho, você começa a inverter. Inverteu, já era, perdeu. Já vai ter nota baixa. E aí, eu lembro que eu cheguei na sala e estava todo mundo lá, e tal, sangue, e tal, piolho, e tal, e piolho, não, piolho, e agora não sei, ai Jesus. E ficou todo mundo tenso e tal. Eu levantei, cheguei no quadro e escrevi uma palavra. Sarapema Peuchuga Trepri. Não falei em línguas, porque não era permitido falar em línguas no seminário. Eu escrevi, Sarapema Peuchuga Trepri. Nessa expressão chamada mnemônica, eu gravei todas as pragas, porque eu simplesmente só precisava gravar uma frase, ou uma palavra, Sarapema Peuchuga Trepri, ou uma frase, sei lá, como queira. E eu gravando Sarapema Peuchuga Trepri, e eu digo para você, todos dois, todo mundo junto, 1, 2, 3. Tem que decorar, gente. Vamos lá, 1, 2, 3. Sarapema Peuchuga Trepri. Depois você vai conferir lá na Bíblia. Ok? Isso aí. São as primeiras letras de cada uma das pragas, né? Sa, de sangue. Eu lembrava logo. E por aí vai. Mas vamos lá, vamos para a mensagem aqui. É só para, fecha parênteses aqui. Então, a primeira praga, que é a transformação das águas do Egito em sangue. Qual foi a primeira praga? Sangue. Qual foi a última praga? Qual foi a última praga, gente? A morte do primogênito. Lembrou alguma coisa? Sangue, morte do primogênito. Sangue, morte do primogênito. Jesus derramou o seu sangue, o unigênito filho que se tornou o primogênito. Então preste atenção naquilo que começa, naquilo que termina. Porque Deus quer revelar algo para que a gente entenda. Então lá no Egito, Deus já estava declarando para a história: o meu filho derramará o seu sangue e ele então dará a sua vida em favor de muitos. Você está entendendo isso? Então, não leia a história. Pode aplaudir então, gente. Aplauda o conhecimento do Espírito para você. Então, quando nós lemos João capítulo 2, nós não estamos lendo apenas o milagre em Caná da Galileia. Porque o texto diz, João é o único que faz essa descrição. Esse foi o primeiro sinal.
Quantos aqui comemoraram o seu 31º ano de vida? Quem já passou por isso, né? Fez aquela festança enorme quando você completou 31 anos. Ninguém. No dia seguinte, papai fez aniversário, não lembrei. Não, é brincadeira, isso aí acontece com o pessoal daí fora, não digo não. Mas o primeiro ano do seu aniversário que você não lembra de coisa nenhuma, alguém fez uma festa. Porque foi o primeiro. E o primeiro é um movimento do início. Por isso que a palavra de Deus mostra que Jesus, ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, precisamos entender os movimentos dos começos, porque eles vão nos revelar como será o fim. Nós olhamos para o livro de Gênesis e nós conhecemos como será o fim, porque em Gênesis revela o fim. Veja porque o texto está aqui dizendo. Paulo em Efésios, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há toda sorte de devassidão. Bíblias mais amplificadas, elas vão dizer, há toda sorte de imoralidade e de porfias. Mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, há uma associação entre o vinho e o Espírito. Quando você lê nas Escrituras a respeito do vinho, ele aponta para uma figura que é o Espírito Santo. Jesus, ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der, se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus faz uma associação em que ele mesmo é a água da vida. Então veja que nesses exemplos, aí estão parábolas ou metáforas que vão apontar sobre algo que hoje eu e você, nesse texto, estamos vivendo. Porque quantos creem que nós estamos virando a chave dos últimos tempos? Nós estamos virando a chave dos últimos tempos. Mas o texto diz aqui que esse foi o primeiro dos milagres. O início dos sinais de Jesus sobre a terra. E no início dos sinais de Jesus sobre a terra, o contexto onde aconteceu esse sinal foi uma festa de casamento. É o começo, né, dos milagres. Aonde aconteceu? Numa festa de casamento. E o que acontecerá no fim? Após o arrebatamento, Cristo e a noiva unidos nas bodas. Festa de casamento. É o fim. O texto diz que naquele lugar, no começo de uma festa de casamento, onde ali está presente o noivo e a noiva, o começo de uma festa onde estava presente o noivo e a noiva, eles experimentaram um vinho extraordinário. Mas o texto diz que no meio da festa o vinho acabou. Gente, o vinho acabou. Sabe o que quer dizer o vinho acabou? Tinha acabado até o vinho inferior. Na história da igreja, nós vemos momentos da história onde o Espírito se afastou da igreja. Ele saiu. Tamanha a ausência da santidade, a ausência do temor de Deus. E a gente pode entender isso como um período da chamada Idade das Trevas, como a própria história
universal aponta esse período. Veja, não são escritores ou teólogos que fazem essa menção, são escritores naturais. Eles dizem, foi um período de trevas sobre a igreja. Imagina, o lugar que é luz estava em trevas, ao ponto de uma parte da história da humanidade ser marcada por um tempo chamado Idade das Trevas, onde estava presente a igreja. Mas a igreja que nasce lá em Jerusalém, em Pentecostes, era uma igreja cheia da luz, cheia do fogo, cheia da presença, cheia do Espírito, cheia do vinho melhor. Era o começo da festa. Só que quando Jesus está nessa festa, ele aponta, se o começo foi bom, imagina como será o fim. Se o começo foi um vinho precioso, um vinho saboroso, um vinho que todos ali naquele lugar se alegraram, festejaram, beberam e ficaram assim extremamente fortalecidos, supridos, um vinho novo. Era o começo da história da igreja. Atos capítulo 2, estando eles reunidos, ouviu-se do céu como um vento impetuoso e veio sobre eles, e sobre eles se viram chamas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, era o vinho que os céus estavam derramando sobre o começo do casamento. Já tem 2000 anos esse casamento, ninguém aqui é mais tempo de casado. Já tem 2000 anos esse casamento. E a gente olha para os tempos que a gente vive e a gente diz, meu Deus, que tempo difícil, que tanto tempo de crise, tempo disso, tempo daquilo, tempo do esfacelamento da família. Vocês viram agora esses últimos movimentos na Bienal do Livro? Irmãos, é contra a lei, não é uma questão de movimento de pessoas ultraconservadoras, não. Como se fosse apenas uma questão de vontade, é uma questão de lei, é proibido. Está escrito na Constituição, está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido. E o que foi feito? Estava se distribuindo no meio da Bienal, colocando para comércio literatura, a qual, seja adultos, sejam crianças. E exatamente as crianças, elas precisam ser protegidas, porque elas não têm ainda a capacidade, o entendimento de saber discernir aquilo que é bom, aquilo que não é ruim. Então elas não sabem, por isso elas precisam ser protegidas. Por isso que nessa manhã nós estávamos orando, cobrindo, protegendo, para as crianças serem protegidas. Se somando a ação dos pais sobre elas. Mas o que está acontecendo na sociedade dos nossos dias? Eles não querem saber, eles não respeitam limites, eles querem entrar, eles querem quebrar toda a estrutura de autoridade na família, mas não vão prosperar. Não vão prosperar. E o prefeito da cidade, ainda que não vá lá muito bem das suas pernas, como administrador, estou falando dele como administrador, não como irmão em Cristo. Como irmão em Cristo é meu irmão, ponto final, aleluia, glória a Deus, acabou. Mas como administrador, não está indo muito bem, enfim, tem problemas. E não cabe aqui ordenar as questões e os porquês. E ele foi, através dos órgãos da prefeitura, fez lá a remoção de todos esses materiais. Mas logo a seguir, a editora e a Bienal entrou com mandato de segurança. E aí um outro juiz foi e deu a liberdade para que voltasse a se comercializar ou se expor aquele material. Um desembargador foi e revogou para que não fosse distribuído. E mais uma vez, a editora e a Bienal recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se foi nessa manhã ou foi na noite de ontem. O ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, cancelou a revogação do desembargador e colocou novamente livre para que as crianças pequenas de 3, 4, 5, 6 anos pudessem abrir o gibi e ler, ver ali as cenas
que não cabem para uma mente de tão pouca idade. Cenas onde as opções sexuais, elas são violentadas. Então é esse o tempo que a gente está vivendo. Esse é um tempo de afronta àquilo que é a verdade. Esse é um tempo onde parece que há um sufocamento dos valores. Mas essa palavra aqui de João capítulo 2 diz para mim, diz para você que Jesus não está ausente e Ele está presente, e Ele vai trazer um vinho que até hoje o mundo não pôde conhecer. Eu creio que esse vinho tem sido derramado nesse tempo. Se Atos dos Apóstolos capítulo 2 iniciou um tempo da igreja, eu creio que no século 20 e 21 tem se iniciado um novo tempo da igreja, onde nós vamos beber um vinho. Já estamos começando a nos acostumar. Mas cutuca o teu vizinho, você nem sabe ainda o que está por vir. A palavra diz que Ele vai servir no fim da festa, o fim desta era, o fim da era da igreja. Ele vai distribuir o vinho mais poderoso, mais saboroso, mais intenso, e isso se chama poder do Espírito Santo de Deus. Poder do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Hoje lá nós estávamos orando não apenas pelo batismo no Espírito Santo, mas que a igreja de Cristo fosse tomada pelos dons do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de fé, dons de curar, dons de interpretação de língua, discernimento de Espírito, enfim, cada um dos dons de 1 Coríntios e de Romanos também, dons da hospitalidade, dons de generosidade. Eu creio no movimento do Espírito, porque assim foi no começo da igreja. Era uma igreja cheia da unção do Espírito e cheia de dons de generosidade. Ninguém tinha para si mesmo o que era seu, mas repartia e distribuía entre todos, para de tal forma que não havia nenhum que houvesse necessidade. Assim será no tempo do fim. Cutuca teu vizinho, prepare-se. Deus vai sacudir a roseira. Aleluia, mas Ele vai tirar nesse tempo da festa. Esse texto é um texto profético, não é um texto histórico apenas. É um texto profético. Se há um começo do casamento, há um fim do casamento. O fim do casamento não é o fim eterno, acabou o casamento. Não, eles vão viver para sempre. Nós estaremos para sempre com o Senhor, diz a palavra. Mas a festa, entenda, como uma figura profética. Toda festa tem começo, tem fim, assim como o acampamento. Ele teve começo, ele teve o fim. Mas aquilo que a gente experimentou lá no acampamento, não fica lá no acampamento. Isso precisa ser vivido cada dia da nossa experiência a partir de então. Porque foi um derramar de Deus. E eu creio nesse derramar de Deus sobre esse tempo, sobre a nossa geração. Será que vocês entenderam? Diga para o seu vizinho, o princípio do começo e do fim. Presta atenção cada vez que você olha, e assim começaram. Vai investigar para ver como terminou. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro. É o começo. Mas assim como o ciclo, ele tem um momento de start ou de início. É um começo. Mas o fim e o novo começo se encontram. Nós estamos fazendo o ciclo para nos encontrar no novo tempo, que o Espírito de Deus já está derramando esse vinho que você nunca antes conheceu. Essa realidade da manifestação do Espírito. Milagres criativos. Sabe o que são milagres criativos? É pessoas amputadas.
receberem membros criativos. Deus criando. Eu ouvi 2 améns. Eu vou pegar só para vocês, porque vocês estão... Essa turma de lá não está nem aí. Então, milagres criativos. Pessoas sem globo ocular vão receber visão. Amém? Vocês dão amém que eu volto para aí. Então, eu aprendi uma coisa, meu amado. Quando um ministrador está ministrando, ele não está ministrando apenas ao meu ouvido. Ele está ministrando ao meu espírito. Então, quando eu recebo aquela palavra no meu ouvido, eu capturo ela para dentro do meu espírito. Amém. Não fique, né? Entra nas águas, querida. E vai nadando, vai se vendo. Eu já começo a sentir o saborzinho. Olha aqui, o testemunho da criança. É claro que depois tem que só trabalhar com ela. Não, tem que congregar a filha. Entendeu? Porque ela diz, eu vou ficar em casa hoje. Mas entenda o propósito. Olha o entendimento da criança. Eu vou ficar em casa porque é a unção que eu recebi. Eu quero repartir para a minha família. Uau! Gente, criança de 7 anos. E eu creio numa ação extraordinária do Espírito Santo para os tempos que se chamam hoje. Eu não estou sentindo nada, meu amado. É impossível alguém beber e não se embriagar. As únicas pessoas que eu vi bebendo e não se embriagavam estavam endemoniadas. Mas nós somos filhos da luz. Não vos embriagueis com o vinho. O vinho aí fala daquilo que é natural. Mas enchei-vos do Espírito. Fala de um vinho sobrenatural. Se o começo da festa foi o bom vinho, o fim da festa, Ele vem trazendo do trono da sua glória um vinho, o qual eu e você nunca sequer provamos. E nós vamos provar, porque está aqui. João capítulo 2, versículo 1. É a base, é o entendimento para os tempos que haverão se cumprir. E que assim ele se cumpra na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, iniciou o seu milagre lá em Caná da Galileia. Caná da Galileia. Um lugar onde haviam varas. E as varas, elas eram utilizadas como instrumento de medição. Nós, como brasileiros, usamos o chamado sistema métrico, né? Múltiplos, né? Do número, vamos dizer assim, base, o metro. E 1 metro é 1 metro aqui no Brasil e lá na China. Nos Estados Unidos é diferente que lá em polegada, né? Mas enfim, existem as conversões. E uma vez eu estava lendo que para que ninguém adultere a medida de 1 metro, foi feita uma análise por cientista de um material. E esse material tem exatamente os 100 centímetros. E ele é guardado dentro de um lugar. E ele está na França, num cofre. Ele é guardado como sendo a medida referencial para o mundo do valor de 1 metro. Porque você pode ter certeza, você compra uma trena, aquela fita, né, de medir,
Se comprar uma trena made in China, talvez você está comprando 98 centímetros. Porque não existe muita precisão. Mas se você comprar uma trena Starrett, sei lá, acho que é esse o nome, você vai comprar feita de um material que no calor e no frio não vão sofrer dilatação, ou seja, vai se manter o padrão. Deus tem um padrão para a sua igreja. Padrão é uma medida. Então não é casual que o primeiro milagre de Jesus foi no lugar de onde se tirava varas como instrumento de medição. E no livro de Apocalipse, só para você registrar, no capítulo 11 diz assim: foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Então, quando a gente lê João capítulo 2 e diz que tem uma festa lá em Caná da Galileia, não é apenas o nome de uma cidade. Há muita informação que os olhos espirituais vão se abrindo. Jesus, ele estabeleceu a sua igreja, ela tem uma medida. No livro de Apocalipse fala dos tempos do fim, né? Se o texto de João fala dos tempos do começo, o livro do Apocalipse vai falar dos tempos do fim. E nos tempos do fim, o Senhor diz que Ele vai medir o santuário, Ele vai medir o altar, Ele vai medir o quê? Os que nele adoram. Está falando comigo, está falando com você. Ele vai medir se você está, medir, avaliar, considerar, se você está discernindo os tempos do vinho novo e está mergulhando a sua vida nesse novo tempo. Que o Espírito Santo de Deus se mova em cada homem, em cada mulher aqui. E que as nossas medidas sejam medidas confirmadas pelo Espírito. Servo bom e servo fiel. Ele foi medido, ele foi avaliado. Que o Espírito de Deus possa encontrar em você, rapaz, moça, homem, mulher, uma vida onde o sabor da sua vida se compara a este vinho que vai ser servido pelo próprio Senhor Jesus no fim desta era. Quantos estão prontos para viver assim? Ergue as suas mãos agora. Ergue as suas mãos agora. Espírito Santo, Espírito de vida, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Você conhece o começo e o fim. Você conhece a nossa história antes que ela existisse como história. E o Senhor conhece o fim do ciclo da nossa história. Eu te peço, Pai, agora em nome de Jesus, entendendo e discernindo que não estamos vivendo o fim no sentido da nossa história, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos à dinâmica dos tempos que nós estamos vivendo. Que a Tua palavra, Senhor, seja aos nossos olhos não apenas papel e tinta, mas o Espírito de Deus falando a nós. E que esta noite e todos os dias do nosso viver sejam dias de tomadas de decisão, sejam dias de desejo e prazer, de querer absorver o vinho novo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, serve-te da mesa do Senhor. Serve-te da mesa do Senhor. O vinho está posto. O vinho não era colocado na boca dos que participavam da festa. Eles tinham que ir e tomar o vinho e beber.
Que assim seja sobre a sua vida, que haja uma iniciativa gerada pelo Espírito, mas acompanhada pelo sim e a sua vontade de beber desse vinho novo, para que a sua vida seja uma vida marcada por uma medida da qual Deus, lá do trono da sua glória, Ele possa dizer: servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que seja abençoada a tua casa, a tua família. Que haja um tempo de descanso e de refrigério. E eu oro para cada um de nós aqui, que os nossos corpos sejam revigorados. Que a segunda-feira que vamos viver amanhã seja o dia mais extraordinário, mais restaurador, mais vivo, que há muito tempo a gente não está vivendo. Em o nome de Jesus, eu abençoo toda a tua casa, toda a tua descendência. Nós abençoamos as crianças. Selamos sobre elas, Senhor, que elas não vão beber do vinho deste mundo, mas elas vão beber do vinho do Espírito Santo de Deus. Então que cada família aqui seja um depósito deste vinho novo que Deus já está trazendo sobre toda a terra. E se você crê, recebe e bebe, diz amém. Aleluia, glória a Deus. Alguém tem algum aviso? Hein? Gerente, bem? Nós vamos fazer o acordo, né? Vamos ter que dispensar você, mas a gente vai fazer uma manutenção, porque o ano que vem a gente te contrata de novo, tá bom? Nesse período a gente dá uma bolsa, tá? Só para você não se conectar a outro lugar, e aí a gente volta. Shalom, queridos. Shalom, graça e paz. Não esqueçam, sexta, sábado, domingo, Ministério Terra Fértil em Santa Cruz, Estrada da Boa Esperança 3. Qual o número? 315. Estrada da Boa Esperança 315. Vai em paz, Deus é contigo.